Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você for ver esse culto, seja bem-vindo no nosso meio. Vocês que estão presentes aqui, sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar esse culto lendo uma palavra do Senhor. Está no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar, meus queridos? Deus, muito obrigado por esse momento de culto, obrigado pela tua presença aqui conosco, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem derramado graça sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Estamos quase finalizando mais um ano, Deus querido, um ano de muita luta, mas com certeza o Senhor esteve conosco em todo o tempo, por isso estamos aqui hoje, podendo te exaltar, te glorificar, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem nos sustentado as nossas vidas e a nossa igreja, Pai. Nós te louvamos neste momento, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo, Pai. Abençoe todo este culto, tudo é para o Senhor, Pai querido. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor porque Ele reina na nossa vida, amém? Sobre toda a terra? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Do início, sobre toda a terra?
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo sobre o meu pensar. em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina. Nós queremos te adorar, Senhor. Bendizer o seu nome, Pai. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia, Senhor. Porque Ele vive, temor não há. Sim, tu és Senhor. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está.
porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sim, Tu és Senhor, porque Ele vive. Senhor reina, temor não há, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Senhor. Nós sabemos que as nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te bendizemos, por isso nós Te glorificamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Continua ministrando nas nossas vidas, continua trazendo a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, daquilo que o Senhor colocou na vida do Teu servo, Senhor. Fala conosco nessa noite, ou para quando nós estivermos assistindo isso, Senhor, fale conosco, Deus, que o Senhor esteja presente, não somente aqui, mas em nossas casas, quando nós estivermos ouvindo esta mensagem, esse louvor, que possamos adorar ao Senhor, porque o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a glória e toda a honra seja dada ao Cordeiro, Pai. Por isso celebramos como igreja, por isso vibramos que o Senhor reina, o Senhor está vivo, o Senhor nasceu para nos dar a redenção, para nos tirar do lamaçal, Senhor, do pecado, para nos dar liberdade, Senhor, a liberdade que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Continua ministrando as nossas vidas, que o nosso coração possa estar sedento por ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Derramamos o nosso coração diante do Senhor, te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. A igreja pode assentar. Graça e paz, irmãos, irmãs, para vocês que estão aqui presentes, para vocês que estão aí na casa de vocês, provavelmente nesse momento que vocês estão ouvindo, participando desse culto, a possibilidade de vocês estarem correndo atrás, né, do almoço especial de Natal é grande, né, porque vocês estão ouvindo aí e participando do culto no domingo de manhã. Meus irmãos, o Natal é sempre um momento muito especial, um momento muito singelo para cada um de nós, para as nossas famílias, para a vida da igreja. E sempre nessas oportunidades se abre uma oportunidade muito grande para a gente relembrar, sobretudo, o que Deus é e o que Deus tem feito na história da humanidade. E hoje eu gostaria, mais uma vez, de reforçar essa ideia, né, trabalhando com vocês uma expressão
uma expressão que quase passa desapercebido de cada um de nós, mas que faz parte de um dos textos natalinos. Eu gostaria de pedir para que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 2. Vamos colocar em pé, por favor. Para vocês que estão em casa, eu quero pedir para que, à medida do possível, separe um cantinho, um momento especial, porque Deus pode falar ao seu coração para você nesta manhã, ou à tarde, ou à noite, no momento que você estiver acompanhando este culto, esta live. Vamos lá, Lucas capítulo 2, do 1 até o verso número 7, um texto muito conhecido, natalino, que diz assim, queridos: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirínio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito. Envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Podemos sentar. Uma das coisas mais interessantes e que nos permite aprender bastante é a questão de brincarmos com algumas palavras e algumas expressões da língua portuguesa. Porque algumas palavras e algumas expressões da língua portuguesa podem ser muito instrutivas para nós. Isto porque muitas dessas palavras e dessas expressões, elas vêm recheadas de simbologia, de poesia e de metáforas. E nesta passagem que nós lemos, nós temos uma expressão que, como eu falei para vocês, é uma expressão que quase a gente não observa, mas é uma expressão muito poética, muito simbólica, do momento em que Maria, grávida, tem o seu filho. A expressão na qual estou me referindo aqui é esta expressão, dar à luz. Uma expressão poética, uma expressão metafórica do momento em que a mulher ela tem o seu bebê, do momento em que ela traz ao mundo o seu bebê. E essa expressão, meus queridos, ela é muito interessante porque ela fala de uma realidade natural da mulher, mas desta maneira como nós estamos falando, dessa maneira poética. Porque se a gente for falar sem ter essa conotação poética, a gente vai dizer o quê? Que a mulher pariu. Pariu. Mas não é muito elegante, não é muito delicado, não é muito poético dizer para uma mulher, tal mulher pariu. Né? Eu estava lendo um artigo sobre isso, um artigo muito interessante, e ele comentava no seu artigo o seguinte, de que o nome do autor é Pedro Carneiro. Eu li o seu artigo numa página da internet chamada Página Recanto das Letras, uma página bem interessante que trabalha muitas expressões. E ele trabalhou essa expressão e ele diz o seguinte, que a palavra dar à luz, que tem essa conotação da mulher que pare, que dá ao seu filho, ela foi criada justamente para fazer uma diferenciação entre o que acontece com a mulher e o que acontece com as outras espécies de animais. Então, a expressão ela foi criada, de uma certa forma, para humanizar esse ato na vida das mulheres, para criar uma poesia em torno desse ato que é tão bonito da mulher trazer uma criança para esse mundo.
Mas tem uma outra coisa interessante também quando você pensa nessa expressão dar à luz, porque ela também fala de uma metáfora muito interessante de uma criança que por 9 meses ela fica aonde? No ventre da mãe, que é um lugar que com certeza é confortável, é seguro, e é provido de todos os recursos necessários para que o bebê ele cresça, ele se desenvolva naturalmente, até chegar o momento do parto em que ela vai então ter o seu bebê. Mas nesse período de 9 meses, o bebezinho fica lá, muito protegido, muito seguro. Mas apesar de tudo isso, o útero, o ventre é um lugar escuro. Não entra luz solar no ventre da mulher. É um lugar escuro, apesar de ser provido. Então essa expressão, dar à luz, também tem a ideia daquele momento em que a criança nasce, ela sai do ventre escuro da mãe para se deparar com o mundo, com a luz. E nessa metáfora, meus irmãos, a gente brincando um pouquinho com essa expressão, gramaticalmente falando, e também pensando um pouquinho nessa metáfora da criança que fica no escuro por 9 meses, depois ela vem ao mundo, ela vem à luz, a gente pode brincar e trabalhar algumas questões interessantes. Por exemplo, quando a gente pensa nessa expressão dar à luz, sem o uso da crase, a gente encontra um sentido diferente. Quando a gente utiliza essa expressão com a crase, ela tem um outro significado, que está ligado a essa metáfora. É por isso que eu falei, a gente pode brincar com as expressões. E essas expressões, elas podem dizer muitas coisas. E quando eu estava preparando esta mensagem, estava orando ao Senhor e li esta passagem de Lucas, que é uma passagem tão conhecida, é uma passagem que eu já li tantas vezes, mas no momento que eu olhei para esta passagem, aquilo que veio à tona, aquilo que soltou aos meus olhos, foi justamente essa expressão dar à luz. E aí depois, com o tempo, analisando um pouco, brincando um pouco com essa expressão, fui entendendo o porquê que Deus trouxe para mim o foco nessa expressão dar à luz. Então vamos brincar um pouquinho com essa expressão gramaticalmente, pensando na metáfora. Vamos pensar no uso dessa expressão dar à luz sem a crase. Geralmente as pessoas usam essa expressão e elas escrevem errado, porque o certo é dar à luz com a crase, é a maneira correta. Mas algumas pessoas escrevem dar à luz sem a crase, erroneamente, e falam também sem a crase. Mas mesmo sem o uso da crase, esta palavra, esta expressão, ela ganha um sentido. E o sentido é o seguinte, meus irmãos, pensem numa criança que está por 9 meses no ventre da sua mãe, num lugar escuro. E chega o dia dela ter o seu bebê. Nesse momento em que ela tem o parto, nesta expressão dar à luz, sem o uso da crase, é como se ela dissesse para o seu bebê: eu estou dando para você a luz. Eu estou dando para você a oportunidade de você vir ao mundo, que é a conotação da luz. Então, nessa expressão, dar à luz sem a crase, o que nós temos é um bebê que ganha a luz da mãe. Vocês estão me entendendo? Agora, se a gente for para o outro lado, e a gente trabalhar esta expressão, dar à luz com crase, nós vamos ter outro sentido. E é como se a mãe não desse a luz para o filho, mas como se a mãe desse o filho para a luz, dar à luz. É como se a mãe chegasse para o mundo, para o universo, que tem essa conotação de luz aqui, e dissesse o seguinte: olha, por 9 meses
eu guardei o meu filho no meu ventre, mas agora, nesse momento de parto, eu quero dar a você, dar ao mundo. É interessante isso. Então nós temos aqui, veja só como é interessante quando a gente brinca com as palavras, como uma crase, ela muda sentido. Com o não uso da crase, a mãe dá ao filho a luz. Com a crase, a mãe dá à luz o seu filho. É assim que a gente entende gramaticalmente falando. Agora, meus irmãos, pensando aqui já na pessoa de Jesus, que desde o início desse culto, nós vimos um texto bíblico lido pelo presbítero Baltazar, que diz que Jesus, ele é a luz. Então, nessa perspectiva, nós podemos dizer o seguinte, que esta expressão poética, metafórica, singela, bonita, que diferencia o parto de uma mulher e o parto de um outro animal qualquer, essa expressão dar à luz, humanamente falando, ela não se aplica a Jesus. Ela não se aplica a Jesus. Aliás, humanamente falando, ela se aplica a Jesus. Falei ao contrário. Por quê? Porque Jesus, como um bebê normal, ele veio a este mundo do ventre de uma mulher normal. Maria era uma mulher normal. E quando ela foi agraciada por Deus para ter a Jesus, por 9 meses, ela proveu a Jesus de todos os nutrientes necessários para que ele pudesse crescer e se desenvolver no seu ventre. Mas, como diz o nosso texto bíblico aqui, ela estando em Belém, já profeticamente designado por Deus, estar em Belém, porque dali nasceria o Filho de Deus, o Messias, ela então começa a sentir as dores naturais da mulher. Provavelmente a sua bolsa amniótica deve ter se rompido, e ela então precisava de um lugar para ter esse bebê. E ela encontrou então o quê? Encontrou uma estrebaria, e dali então ela teve o seu bebê, como todas as mulheres têm o seu bebê, da maneira natural. Então, humanamente falando, o que nós podemos dizer é que Jesus, ele realmente pode ser visto dentro desta parábola. Mas quando a gente começa a pensar a nível espiritual, a gente não consegue colocar Jesus aqui. A gente não consegue colocar Jesus aqui. Primeiro, meus irmãos, como nós falamos, que Jesus era e é o Filho de Deus, o Deus encarnado, e que por isso nenhum ser humano na face da terra poderia lhe oferecer aquilo que nós chamamos de luz, porque ele já era e é a própria luz. A essência de Deus é luz. No texto de João, no capítulo 1, que foi lido, nós temos essa declaração quando o apóstolo Paulo, falando sobre a pré-existência de Jesus, é um texto belíssimo, que vale a pena a gente debruçar, estudar, porque ele é muito profundo, mas a ideia é falar sobre a pré-existência de Jesus. Nesta passagem, o apóstolo João ele fala sobre Jesus como o Logos, a verdade, a vida e como a luz do mundo. Jesus veio como a luz do mundo. E em muitas outras passagens das Sagradas Escrituras, esse é um ponto muito enfatizado. Em todo o tempo, desde lá do Antigo Testamento, com diversas expressões que nós temos lá sobre a pessoa de Jesus, sendo, por exemplo, em Malaquias, capítulo de número 4, verso número 2, nós temos a expressão que fala sobre Jesus como o sol da justiça. E muitas outras passagens nós temos também no Antigo Testamento que falam dessa essência de Jesus como a luz. Mas nós temos
outras passagens, por exemplo, como 1 João capítulo 1, versos 5 e 7, uma passagem que mostra explicitamente Deus sendo descrito como a luz. O texto diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. E olha a declaração: Deus é a luz, nele não há trevas alguma. Mas aí a gente poderia passar horas aqui falando sobre vários textos que mencionam Jesus como a luz do mundo. Como, por exemplo, Lucas capítulo 1, versos 7 a 9, que fala sobre Jesus como o sol nascente, de maneira muito poética, metafórica. Nós temos Apocalipse capítulo 22, verso 16, que fala de Jesus como a estrela da manhã. Tudo isso fazendo menção sobre o que Jesus é. E João capítulo 8, verso 12, texto muito claro, em que o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E por aí vai, meus irmãos. Então, nessa perspectiva, a gente percebe que essa expressão, dar a luz, no caso aqui sem o uso da crase, como que a mãe que dá a luz para o menino no momento em que ela o tem, essa expressão, espiritualmente falando, ela não se encaixa na pessoa de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, a gente pode perceber também que, mesmo utilizando a expressão dar a luz com a crase, também não se aplica a Jesus. Porque Jesus, como Filho de Deus, o Deus encarnado, ele não pode ser dado pelo ser humano ao mundo. Foi o próprio Deus que concedeu ao mundo a luz. E aí o William colocou na nossa liturgia o louvor: Deus enviou o seu Filho amado. É Deus quem enviou. É Deus quem deu. É por isso que nós temos nas Sagradas Escrituras texto como Filipenses capítulo 2. Texto incrível, profundo, em que nós vemos nesse texto de Filipenses capítulo 2 a expressão de um Deus que se entrega, de um Deus que se esvazia, de um Deus que se aniquila, de um Deus que se humilha. Então não foi Maria que deu Jesus a luz ao mundo, foi o próprio Deus que se entregou, foi o próprio Deus que se doou por nós. Quando nós lemos João capítulo 3, verso 16, texto conhecidíssimo, diz que Deus deu o seu Filho por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida. Então também não se aplica a nós esta expressão, espiritualmente falando. Mas tem mais uma outra coisa também, que Deus foi trazendo ao meu coração, e que eu estou compartilhando com vocês aqui nessa noite. Essa expressão não consegue se aplicar a Jesus também, meus irmãos, porque Jesus, sendo na sua essência luz, as trevas nunca poderiam envolvê-lo. As trevas nunca poderiam o encapsular, como acontece com o bebê no ventre da mãe. Humanamente falando, isso acontece. Mas com Jesus isso não acontece. E aí nós podemos fazer uma coisa que eu acho incrível, e que Deus trouxe ao meu coração para falar com vocês aqui nesta manhã, nesse culto, que é o seguinte: é que esta metáfora, na verdade, ela precisa, do ponto de vista espiritual, ela precisa ter uma grande inversão. Ela precisa ter uma mudança na sua ordem. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus como a luz, e quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, que poeticamente nesta passagem e na literatura, na gramática, esse mundo é reconhecido como luz, nós vemos que na verdade esse mundo não é luz, mas esse mundo é trevas. E aí existem passagens e mais passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento que descreve a realidade do mundo em que vivemos, que é o mundo que vive em trevas.
Para citar rapidamente alguns para vocês, Isaías 9, verso 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas. Isso já vem sendo profetizado já desde sempre nas Sagradas Escrituras. João capítulo 12, verso 46. Eu vim para o mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Isaías 60, verso 1 a 3, vou ler ali no meio do texto, diz assim: a escuridão cobre a terra, densa trevas envolve o povo, mas sobre vocês raia o Senhor. Eu não vou me delongar muito, porque nem precisamos. Mas a realidade que nós vivemos, a realidade que a humanidade vive, espiritualmente falando, não é uma realidade de luz. Muito pelo contrário. É uma realidade de trevas. Então, trabalhando essa ideia de inversão da expressão e da metáfora, a gente poderia então fazer o seguinte: ao invés de pensar em Jesus no ventre da mãe, que é um lugar escuro, embora seja extremamente provido, nós podemos pensar na humanidade dentro desse lugar escuro, embora ele também seja suprido de muita coisa boa. Quando a gente olha para o mundo que nós vivemos, e fazendo essa analogia, que eu estou fazendo uma analogia aqui, é interessante isso. É interessante pensar num mundo, espiritualmente falando, que está como dentro de um ventre, num lugar escuro, e que mesmo estando lá é provido por muitas coisas boas, como o bebê. Porque olha para a nossa realidade humana, olha o que Deus fez por nós. Olha o que nós temos de provisão para vivermos com dignidade. Meus irmãos, nós seres humanos, nós somos extremamente privilegiados. Nós temos tudo do que precisamos para viver bem. Se a gente olhar para esta terra e ver o que ela produz de alimentos, ela produz alimentos de sobra para sustentar e alimentar toda a humanidade. Muitas pessoas não têm alimento, não é porque não existe o alimento, mas é por causa da ganância, do poder, da má distribuição de renda, essas coisas que nós sabemos, né? De pessoas que são excluídas na sociedade. Essa é a realidade, mas nós somos extremamente providos de todos os recursos necessários para vivermos bem. Quer mais algumas coisas que Deus nos deu para nos prover e vivermos bem, mesmo estando nesse mundo de trevas, espiritualmente falando, nós estamos vivendo? Nossa família. Provisão para nossos relacionamentos, para a nossa vida emocional. Todas as pessoas que nascem de alguma família. Talvez pai, mãe, irmãos, tios, parentes. Tudo bem que muitas dessas famílias são disfuncionais, desestruturadas, mas a família está lá, foi uma provisão de Deus. Se ela se desestruturou, é porque de fato nós vivemos num mundo de trevas, e acontece isso, mas a provisão de Deus está lá. E se a gente for pensar em trabalho, pensar em tantas outras coisas que Deus está provendo para nós, então o problema não é o problema de provisão. O problema da escuridão espiritual que envolve a nossa alma, o nosso coração. E aí surge uma questão que Deus falou ao meu coração. Nesta inversão da metáfora. Se nós estamos, pensem comigo, espiritualmente falando, dentro do ventre escuro, mesmo tendo todas as provisões de Deus, o que a gente precisa para podermos nos deparar com a luz? O que nós precisamos? Nós precisamos
de um novo nascimento. De um novo nascimento. É por isso que, quando eu penso no Natal, sempre foi assim, sempre pensei dessa forma. Quando eu penso no Natal, eu penso sim, tenho algumas memórias lindas da minha vida, de criança, de ganhar presente. Eu tenho lembranças assim belíssimas nesse momento de Natal. Família inteira reunida. Quando eu era novinho, então família grande, 10 irmãos, imagine o que dá isso, né? É um negócio espetacular, comida boa. Eu me lembro, né, da muvuca que acontecia em casa, com aquele monte de gente, espetáculos. As lembranças são maravilhosas, mas depois, quando a gente vai tendo a nossa vida com Deus, a gente vai percebendo o que Deus é, o que Ele veio fazer, o que nós somos. A gente vai percebendo, meus irmãos, que o Natal, ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. O Natal é mais do que a gente pensar nas festinhas, nas reuniões familiares, nos momentos sublimes, de cultos especiais. O Natal é a lembrança de que precisa haver uma grande transformação na vida do ser humano. O Natal é a lembrança de que Jesus nasceu, pisou nessa terra, não para que nós tenhamos mais uma data de feriado no nosso calendário. Ele veio para cá para resolver um problema sério da humanidade. Ele veio para cá para resolver um problema que nos inibe, que não nos permite de viver na plenitude do nosso relacionamento com Deus. Ele veio para dizer o seguinte: olha, vocês vivem numa realidade espiritual tenebrosa, no escuro, e é que é preciso que vocês possam ter uma mudança para que vocês descubram o que é a luz de verdade. E é por isso que lá no texto de João, lido aqui nesta noite, lá no finalzinho diz: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram, olha só a importância disso, né? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso aqui é novo nascimento. É novo nascimento. Isso aqui é o que nós aprendemos tempos anteriores, quando nós falamos sobre os encontros de Jesus, a experiência que Nicodemos teve. Nós aprendemos muito sobre Nicodemos. Quem foi ele? Um homem extremamente rico, próspero. Nicodemos tinha tudo do que precisava para viver bem, meus irmãos. Tudo do que precisava. Possivelmente tinha uma vida muito bem estruturada. Era um homem prestigiado pela sociedade. Tudo que nós podemos imaginar que aquele homem tinha. Mas ele sabia que faltava algo no coração, na vida dele. Então ele foi procurar Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse para ele o seguinte: olha, sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque sem você nascer de novo, você não consegue entender o meu desígnio, o meu propósito. Você não consegue entender. Então, meus irmãos, nesse momento de culto de Natal, momento em que nós estamos correndo atrás das coisas para estarmos juntos, ser juntos, é preciso que a gente entenda uma coisa. É preciso que a gente entenda que há uma necessidade espiritual poderosa, imperativa, de que a gente reflita muito bem, de que a gente precisa nascer de novo. Porque espiritualmente falando, nós vivemos no escuro. Nós precisamos sair da escuridão, como o bebê sai da escuridão do ventre da mãe, depois de 9 meses, e tem um contato com a luz. Eu gostaria de concluir esta mensagem dizendo o seguinte: no início aqui eu falei para vocês que é gostoso brincar com as palavras. Eu gosto de brincar com as palavras, com as expressões. Eu
gosto de fazer isso, porque eu acho muito rico. A gente aprende muito, é muito instrutivo. Mas uma coisa, meus irmãos, é brincar com as palavras, com as expressões. Outra coisa é brincar com a vida. Outra coisa é brincar com o nosso presente, com o nosso futuro. E quando nós pensamos no Natal como o nascimento de Jesus, que vem para resolver um problema sério da humanidade, nós precisamos entender que Deus fez isso de uma maneira muito séria, muito propositiva, muito intencional. Ele veio porque Ele quer resolver de fato um problema nosso, porque Ele quer nos ter junto a Ele. Mas muitas vezes, mesmo sabendo disso, parece que nós brincamos com uma coisa tão séria. Brincamos com coisa séria. Essa semana eu estava na República Argentina, no centro, na Canaleta, onde passa o ônibus, e estava indo comprar alguma coisa, não me lembro agora, e eu vi 4 meninos pegando carona dos ônibus. Aquelas imagens que a gente vê na televisão, colocam o pé num lado do ônibus e vão pegando carona, né? Eu parei, o ônibus parou, eles pararam também, e eu disse para eles o seguinte: meninos, isso aqui é extremamente perigoso, não dá para brincar com isso. Muitas pessoas já perderam a vida por uma brincadeira como essa. Eles tiraram sarro de mim, né? E um deles disse assim: eu gosto de viver perigosamente. Não tem problema nenhum. Sabe que eu acho que muitas pessoas, eu acho que pensam como aquele menino. Pensam que o Natal, pensam que esses momentos em que nós refletimos sobre o nascimento de Jesus, é como se fosse uma coisa da cultura tradicional, quando na verdade não é. Quando Deus vem nos dizer nessa época, diz o seguinte: olha, há um perigo muito grave, há um problema grave, espiritual grave, e que só tem uma maneira de resolver. E essa maneira é acolher a graça de Deus. É nascer de novo. Nascer de novo. Para mim, esta é a grande mensagem do Natal. De um Deus que nasce, pisa nessa terra, vive como nós, mas que Ele vem para fazer isso, pensando que nós precisamos nascer nele e pelo Espírito Santo dele. E quando isto acontece, de fato nós estamos entendendo e vivenciando de verdade o que é o Natal. Amém, meus queridos? Eu gostaria de orar com vocês que estão aqui, com vocês que estão aí na casa de vocês, e gostaria muito que vocês guardassem esta palavra no coração de vocês. Que Jesus, o menino Jesus, que nasceu, pisou nessa terra, que você possa nascer nele e nascer do Espírito dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque é muito precioso para nós, é muito rico para nós entendermos de que, ó Deus, apesar de vivermos encapsulados dentro desse mundo de escuridão, esse mundo onde a gente consegue perceber a escuridão nos relacionamentos, a gente
consegue perceber a escuridão nas decisões que as pessoas tomam, na maldade do coração das pessoas, na ignorância com relação aos teus propósitos, aos teus desígnios, na desobediência, na maldade. Ó Deus, dá para ver que nós vivemos num mundo de escuridão quando nós olhamos para a ganância que há no coração do ser humano. Quando nós olhamos para líderes desse nosso planeta que são capazes de provocar uma guerra terrível, como acontece na Ucrânia e em outros lugares. Nós podemos ver, ó Deus, essa escuridão quando a gente olha, Senhor, a própria fragilidade humana, os limites humanos. Quando a gente olha, ó Deus, para as enfermidades que refletem, sim, ó Deus, o próprio pecado em nossa existência. Nós temos, ó Deus, em Cristo Jesus, a grande oportunidade e foi isso que Ele disse na sua mensagem, foi isso que Ele se propôs a fazer nesse mundo como o nosso, de vir e dissipar as trevas, de vir e mudar o coração do ser humano, de vir e tirar essa maldade, essa ganância, de vir e colocar no coração do ser humano aquilo que realmente aquece, aquilo que realmente dá alegria, dá paz, que é o próprio amor de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero rogar que nesse momento, ó Pai, enquanto nós estamos aqui ouvindo esta mensagem, que o Teu Santo Espírito possa estar falando de maneira íntima, carinhosa, ao coração desse irmão, desta irmã, para que possa entender, Pai, que se ainda não teve uma experiência real com o Senhor, que este seja o momento de nascer de novo, o momento de experimentar a graça de Deus, o momento de entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Eu quero clamar em nome de Jesus, que o Senhor faça milagres nesse tempo de Natal, que o Senhor entre em cada lar, e que, ó Deus, e que a Tua luz, a luz de Cristo mesmo, ó Deus, possa irradiar, dissipar, ó Deus, tudo aquilo que tem causado mal, tristeza para o coração dessas pessoas, dessas famílias. Nós clamamos aqui, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Diga o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, e sobre a morte Ele venceu, Ele venceu.
seres viventes. Os seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram Perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, e sobre a morte Ele venceu, Ele venceu. Ele venceu a morte. ao que está sentado, Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Ele é santo. 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 Santo é Senhor. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, e sobre a morte Ele venceu, Ele venceu. Amém. Meus irmãos, eu acho que dentro daquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, eu creio que talvez este seja um dos melhores louvores para a gente entoar. Porque a gente poderia até colocar aqui alguns louvores que falam sobre luz, que falam sobre o nascimento de Jesus, alguns hinos natalinos, mas a verdade é que dentro dessa temática, dessa abordagem que nós mencionamos, esse Jesus que é luz, não precisa ganhar luz, Ele já é a luz. Desse Jesus que dá a luz para as pessoas, pelo poder, pela autoridade dEle, que é Deus, e que por isso, por nós vivermos nesse mundo espiritual tão caído, tão terrível que nós vivemos, essa canção é importante porque foi desta forma, foi com este propósito de vir ao mundo para morrer e ressuscitar, para que a gente pudesse verdadeiramente entender o que é uma vida de luz, o que é uma vida de paz, o que é uma vida com Ele, na verdade. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Glórias ao nome do nosso Deus. Que você na sua casa, que você glorifique a Deus, que você exalte a Deus na pessoa desse Jesus tão querido, que veio e
fez tudo isso para que nós pudéssemos ter a graça, a alegria de viver na presença do nosso Deus. Eu quero abençoar você, a sua família, quero desejar a você um Natal belíssimo. Curta com a sua família, desfrute com a sua família, que você tenha uma mesa farta, uma mesa abundante de comida boa, que vocês tenham conversas boas, que vocês possam brincar, se divertir, curtir, porque foi isso que Deus deu para nós, para vivermos bem aqui também. Mas só não se esqueça de que tudo isso vem como graça, como dádiva de Deus para a sua vida. Amém? Quero abençoar a sua vida, sua família. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a bênção, a consolação, a direção, que a glória de Deus possa irradiar na sua vida, na sua família, libertando de toda a escuridão, tirando tudo que possa barrar você de enxergar o grande amor de Deus para com a sua vida, hoje e sempre, meu querido. Amém. Bom, em paz, Deus abençoe vocês, curtam bastante aí o Natal.